Olá, internautas do J+, mais uma vez, como a gente sempre faz aos sábados, a gente grava entrevistas, faz algumas análises de cenário político nacional, o cenário estadual e o local. Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui para bater um papo conosco a ex-deputada estadual Ana Paula Lima, que é pré-candidata a deputada federal pelo PT. Começo então agradecendo essa presença, Ana Paula, aqui. A gente fica imensamente agradecido e lisonjeado, né, pela sua visita. E começo já aí te perguntando, né, por que ser pré-candidata a deputada federal na eleição desse ano? Bom, muito boa tarde também a você, Ednei, muito boa tarde a todos os teus internautas, muito obrigada por estar aqui nesse momento conversando com vocês, nesse espaço tão democrático, porque aqui passam pessoas de vários partidos e isso que é bom numa democracia, principalmente este ano que nós vamos realizar a grande festa da democracia, no próximo dia 2 de outubro, e o Partido dos Trabalhadores, depois de muita conversa, de muito diálogo, pediu que a gente colocasse o nome à disposição para ser pré-candidata a deputada federal. Bem como a gente estava conversando, eu passei por esse processo eleitoral no ano 2018, que foi um ano muito complicado para nós, para o Brasil. Hoje nós estamos vivendo, né, o povo pediu uma mudança no Brasil e aconteceu uma mudança no Brasil com a eleição do nosso presidente, mas foi uma mudança péssima. Nós estamos vivenciando aí grandes problemas no Brasil, desde a área econômica, que tem afetado significativamente a maioria do povo brasileiro. O Brasil voltou para o mapa da fome e nós precisamos corrigir no próximo dia 2 de outubro. Então, o Partido dos Trabalhadores pediu para que eu novamente colocasse o nome à disposição e na eleição de 2018, vamos falar sobre esse tema também, já vou me adiantar, nós deixamos de eleger, né, mais uma deputada federal por apenas um voto. Então, todo voto é importante e foi um voto na legenda do partido, porque não foi computado a votação de uma candidata também do nosso partido. Eu digo que a justiça tomou o nosso mandato, porque eu fui a 10ª candidata mais votada no estado de Santa Catarina, fiz uma eleição significativa e a justiça tomou então o nosso mandato. Ganhei no TRE em Santa Catarina, no Tribunal Regional Eleitoral, mas houve um recurso por parte de um outro colega e deputado e perdi por um voto no Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília. Então, são coisas que acontecem, a gente tem que estar preparado para ganhar e para perder. Acho que quem perdeu foi Santa Catarina, que seria mais uma deputada, inclusive, para a região aqui de Canoinhas, do Contestado, e que muito a gente tem que trabalhar para essa região, que é muito importante para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. É para tirar umas 3 lições aí do que você contou, né? Primeiro, quanto o seu voto é importante, né? Às vezes as pessoas pensam, não vou votar porque o meu voto não vai adiantar de nada, né? Fulano já está eleito, ciclano já está eleito por um voto, né? Ana Paula não foi eleita na eleição passada. E também a questão do quociente eleitoral, que permite hoje, por exemplo, um deputado que teve 16 mil votos a menos que você estar lá, né? E você estar de fora. Veja bem, é muito importante. Eu acho que eu sou o primeiro caso no Brasil de uma deputada federal que não se elegeu por um voto. Todo voto é importante, claro. Tu imaginar que no dia das eleições milhares de pessoas saem de suas casas para colocar o voto de confiança para a gente representar, no meu caso, na Câmara Federal, isso é de extrema importância. Mas veja bem, a cada momento que venho conversando em várias cidades do estado de Santa Catarina, sempre tem uma história para justificar esse um voto. E a história mais recente e que muito comprovada foi o que aconteceu aqui em Bela Vista do Toldo, quando o nosso amigo Dalvan fez uma reunião e nessa reunião tinha uma moça que dizia, Ana Paula, eu ia votar em ti, só que no dia da eleição eu tive que ir para a maternidade e aqui está minha filhinha de 3 anos. Então essa é uma justificativa, né? Que ela não foi votar porque estava ali parindo o seu bebê. Mas assim, houve uma sensibilização muito grande por muitas pessoas no estado de Santa Catarina
pela não possibilidade de eu estar representando o povo catarinense na Câmara dos Deputados. Eu fui deputada estadual por alguns mandatos, a gente fez um trabalho aí muito importante, principalmente no que diz respeito à área da saúde, às mulheres, né? A questão aí dos movimentos sociais e sindicais, então era uma referência. Mas como eu lhe falei, foi um processo muito doloroso para nós, porque nós vivenciamos aí quase todos os meios de comunicação falando muito mal do Partido dos Trabalhadores. Nós estávamos com o nosso candidato, até então, o presidente Lula, preso naquela época, e a gente tinha que fazer também a defesa desse nosso projeto, que deu certo por várias oportunidades com a eleição do presidente Lula, da presidenta Dilma, e hoje o Brasil está pedindo novamente o governo do Partido dos Trabalhadores. Então, foi um momento que passou. As pessoas perguntam, você ficou chateada, você chorou por causa desse voto? Eu digo não, a gente tem que participar desse processo e saber ganhar e perder. Quis pedir recontagem de votos ou questionou a legitimidade da urna? Não, jamais, né? E jamais vou questionar se a urna eletrônica é confiável ou não é confiável. Que debate é esse? Todo mundo que está aí, ou não está aí, se elegeu pela urna eletrônica, que é referência, inclusive, para o mundo. Então, eu não vou questionar a urna eletrônica nesse momento. Esse que está administrando o nosso país está questionando, mas ele foi eleito todas as vezes deputados federais, os filhos foram eleitos, vereadores, deputados, o Senado foi eleito presidente pela urna eletrônica? Não. Jamais tive dúvidas dessa votação, desses votos que ali foram contabilizados, porque acredito sim, até porque a urna eletrônica ela foi constituída aqui no estado de Santa Catarina e é exemplo aí para o Brasil, facilitando muito. Um orgulho para nós catarinenses. Você imagina fazer aquela contagem de votos pelos papeizinhos? Inviável isso aí. A tecnologia é para facilitar a vida das pessoas. É o que até, complementando o que você está dizendo, né, a urna eletrônica ela é uma calculadora, né, ele soma, né, ele vai somando os votos. Quer dizer, como é que você vai contestar uma calculadora, né? Enquanto que entregar papeizinhos para vários cidadãos, porque não vai ser possível uma só pessoa contar todos os votos, e acreditar que elas não vão, pelo menos, se perder na votação, né, ao menos se perder na votação, quando não poder burlar a votação, eu acho que é meio que ser meio, né, ingênuo, né? Veja bem, eu já fiz parte dessa contagem de votos através de papelzinho, a gente ficou várias noites contando a votação de vereadores na época e de prefeito, na época também de deputados, né, e governador e presidente. Então, assim, facilitou muito, né, a vida das pessoas, a urna eletrônica, e até o momento não tem razão nenhuma para não confiar no voto eletrônico. Eu acho que os que estão fazendo essa cortina de fumaça, gerando dúvidas, porque a gente percebe que a maioria da população está descontente com esse governo e daí colocam dúvidas na urna eletrônica. Enquanto isso, no Congresso Nacional, vão passando projetos de direitos que nós tivemos e que estão sendo revogados. Então, assim, é muito complicado isso, né? Infelizmente, o que nós estamos vivendo no Brasil é realmente um momento de tempos muito sombrio, né? E a gente espera logo passar essa tempestade. Até é importante, até agradeço a oportunidade de falar sobre urna, porque muita gente questiona e quando eu faço esse tipo de argumentação que eu acabei de fazer, eles falam, não é isso, Ednei, a gente quer que seja impresso o voto, a pessoa confira, coloca numa outra urna, né, e que depois possa ser feito, então, um comparativo entre o boletim da urna e aqueles votos que estão ali. Ok, isso já é feito. São sorteadas algumas urnas, e talvez as pessoas não tenham essa informação. São sorteadas, obviamente, porque não pode ser, né, carta marcada. São sorteadas algumas urnas e é feita uma votação paralela em papel para que então possa haver a confrontação. Eu não sei precisar quantas urnas são, mas são várias urnas que o TSE faz esse trabalho para oferir, né, se realmente confere. Então são sorteadas aleatoriamente, né? Fazer todas as urnas vai demandar de uma recontagem que vai demorar muito tempo, especialmente na eleição nacional, e vai ter conturbação, mesmo que todas as pessoas que vão contar sejam honestas,
porque elas podem simplesmente pular um voto, somar uma a mais, e isso pode acontecer. Não, e por que questionando agora, no ano eleitoral, a confiabilidade da urna eletrônica? Só agora, nós já passamos tantas eleições com urna eletrônica e nunca teve essa dúvida. Por que agora? Por que esse ano? Porque se o outro candidato tivesse na frente nas pesquisas, será que iria ter dúvida da urna eletrônica, do voto na urna eletrônica? Então, eu acredito que esse tipo de informação é para confundir a cabeça das pessoas, né? Somente para confundir. Ela já demonstrou confiabilidade. Nós participamos de várias eleições com a urna eletrônica e nunca teve dúvidas sobre esse procedimento. E eu acho que a gente também tem que fazer a pesquisa na rua, né? Pesquisa na rua, vai no supermercado, vai encher o tanque de gasolina para ver a situação que nós nos encontramos. 1 quilo da cebola, R$9, da cenoura, R$12. A carne eu nem vou falar porque nem todo mundo está conseguindo comer carne todo dia. Então, já estão sentindo no bolso, né, a dificuldade que a gente está vivendo. Daí as pessoas dizem, mas isso não depende do presidente. Depende sim, porque as políticas públicas são feitas sim pelo presidente e é ele que gerencia isso tudo. Mas aí a gente tem que colocar 2 pontos aí que independem do presidente, que seria a questão da guerra na Ucrânia, que está afetando todo mundo, e o preço do petróleo que é atrelado ao mercado internacional. Tem uma discussão aí que o PT, que é muito caro o PT inclusive, que é a questão da Petrobras, porque houve as questões envolvendo corrupção na Petrobras durante o governo do PT, tem a questão de você mantém ela estatal, você privatiza ela. Como é que a senhora vê essas questões aí voltadas a esses dois pontos que o Bolsonaro fala, e eu creio que com razão, a guerra na Ucrânia e a questão da Petrobras, de independer da vontade dele? Olha, eu acho que o presidente deveria ser, para os brasileiros, uma pessoa que gerenciasse a paz. Não da forma que ele tem feito, né, colocando as pessoas umas contra as outras, disseminando ódio, querendo armar a população. E desde 2018, Ednei, eu questiono sempre se alguém não teve uma briga na família por causa da política, não perdeu amigos, não perdeu vizinhos por causa da política. Ela virou um campo de guerra. A política ela tem que ser feita com muita conversa, com muito diálogo, porque é ela que gerencia as nossas vidas. E o presidente, ele sempre, a culpa não é dele. Por exemplo, as reportagens dessa semana onde foi preso o ministro da Educação. A culpa não é dele. O aumento da gasolina não era culpa dele, mas na época do PT o litro da gasolina era R$2,80. R$2,80 e as pessoas faziam manifestação porque a gasolina aumentou 20 centavos. A gasolina de 2018 para cá, ela aumentou 70%, é muita coisa. Realmente, por causa da nossa maior estatal. O que nós fizemos? Nós mandamos o nosso petróleo para refinar fora do Brasil, em real, e compramos o petróleo em dólar. Então não vai abaixar o petróleo. Mesmo que o presidente está dizendo que quer tirar, por exemplo, o valor do imposto do ICMS. Não vai abaixar o litro da gasolina. Não vai abaixar o litro da gasolina. Quem vai ganhar ainda são os acionistas. A partir do momento que ele provocou os governadores que ia tirar o ICMS, a gasolina aumentou na mesma proporção e vai aumentar de novo. Então, isso está sendo insuportável pagar o preço da gasolina desse jeito. Por isso que os nossos produtos estão ficando cada vez mais caros. Ontem mesmo, conversando com um agricultor, ele me disse, Ana Paula, eu não consigo mais trabalhar com o trator, porque o preço do diesel está muito caro. Então as pessoas estão deixando de fazer as suas atividades laborais porque não tem como competir com o preço que está o nosso combustível. Pois é, mas a questão da refinaria, né? A gente tem, por exemplo, o Comperj no Rio de Janeiro, que é um complexo enorme que virou sucateou, né? Praticamente. Então, o que o PT ficou 12 anos no poder, quase 16 anos no poder, né? O que foi feito para isso? Porque poderia ter sido investido mais nas refinarias lá para a gente independer do mercado
internacional e agora poder regular nossos preços. Mas eles estão sempre privatizando, sempre dando mais para fora. Não, na época do PT a gente até teve muitos investimentos nas nossas indústrias estatais. Nunca quisemos vender a nossa Petrobras. Nunca. O americano não vende os seus polos energéticos, a energia, o petróleo, que é garantia. Nós estamos dando, não estamos nem vendendo, estamos dando, porque o preço que está nem compensa, gente, estamos dando. Mas qual seria a solução? Criar mais refinaria, que isso leva um tempo, né? Garantir. Veja bem, os americanos saíram daqui, foram lá para a Arábia, Iraque. Por quê? Guerrearam. Só tinha uma razão, o petróleo. O petróleo gera guerra e nós estamos dando nosso petróleo para os americanos. Então nós temos, com a descoberta do pré-sal no governo do PT, nós viramos, de repente, né, o interesse de fora para garantir que essa matriz energética não pudesse ser dos brasileiros. Então, realmente, foi uma política de Estado e nós precisamos mudar isso. Mas, Ana Paula, você acha que essa questão da Petrobras hoje ser vista até como um inimigo dentro do Brasil por conta da situação dos preços altos não tem a ver também com o que foi descoberto lá de corrupção dentro da Petrobras durante o governo do PT? Será que o PT não tem um pouco de culpa aí também? Eu acredito que não, porque nada foi provado. Teve sim, não vou dizer. Mas teve devolução de dinheiro, inclusive. Muito pouco diante que nós demos. Muito pouco diante que nós demos. Eu digo devolução de dinheiro de quem teria participado de corrupção. Muito pouco do que o Brasil perdeu. Foi uma farsa que esse golpe não foi construído no nosso país, foi construído nos Estados Unidos. Como eu falei, o petróleo gerou guerra. E foi construído fora do nosso país para tomar em conta do que é mais precioso nosso, que é o nosso petróleo, o nosso pré-sal. Então, realmente, se pensaram que ia melhorar a vida do povo brasileiro, ela piorou. Houve uma enganação, uma inverdade, e até o momento ainda estão colocando esse tipo de inverdade, essas fake news, para que o brasileiro não fique com o que é nosso. O petróleo é nosso, gente. O petróleo é nosso. Anos atrás já teve uma propaganda um outro presidente que dizia: o petróleo é nosso, vamos garantir o petróleo é nosso. Nós estamos dando a maior riqueza. É como a questão da Amazônia também, que todo mundo está de olho na Amazônia e todo mundo está de olho no nosso petróleo. Digo isso para os americanos, né, que têm interesse. Então, assim, mas teve pessoas que cometeram ali atos ilícitos. Essas estão pagando, tem alguns ainda que estão pagando. Mas presidenta Dilma e o presidente Lula, até agora não acharam nenhum indício, né, de que houve corrupção. Mas, com certeza, o que aconteceu dessa operação Lava Jato, que agora está sendo desvendada, né, pelo Ministério Público, né, que essas investigações aconteceram pelo vazamento de conversas feitas pelo Telegram entre Sérgio Moro e Dallagnol, está sendo colocado agora à prova essas informações que o povo brasileiro não sabia. Né? Claro, né, só para a gente deixar bem clara a situação, o que aconteceu é uma anulação, né, das investigações porque houve vício, né, no caso de origem, porque não poderia ser feito a investigação no Paraná. Né? Mas não teve provas. Né? Mas as provas o condenaram, não condenaram? Não. No caso, a Sítio de Atibaia, o apartamento do Guarujá? Não, nenhuma dessa. Tu tens uma casa? Sim. Tá no teu nome? Sim. Não tá no nome dele. Tá no nome da outra pessoa, no caso dos dois imóveis que diziam que estava no nome dele. Isso. Como é que eu vou receber na minha casa, recebo muita gente na minha casa, e daí um visitante vão dizer que a casa é dele? Não. Nenhuma escritura, quem tem casa tem escritura. A única casa que o presidente Lula tem é um apartamento em São Bernardo do Campo, que está escriturado no nome dele. O outro apartamento duplex, lá onde é que é, no Guarujá, também não era dele. E hoje ele foi vendido, foi leiloado, foi vendido. Entende? Não tem nada, não tinha nenhuma prova, nem do sítio de Atibaia e nem do apartamento. Foi uma farsa. Sim. Que contaram para o povo brasileiro num ano eleitoral do ano 2018, onde prenderam um homem inocente
durante 581 dias sem nenhuma prova. Tanto é que os 25 processos do presidente Lula foram todos anulados, porque não tem prova. E a gente sabe disso, e a gente já falava sobre isso, porque esse juiz federal, Sérgio Moro, que foi o mentor disso tudo, juntamente com o Ministério Público, ele, depois que esse presidente ganhou, que está governando o nosso país, ele foi ser ministro. Então tinha um interesse ali, ele foi ser ministro do Bolsonaro. Bom, vamos falar do nosso cenário estadual, né? A gente falou bastante do cenário nacional. Deixa eu te perguntar, na eleição passada, a região que a Ana Paula né, tem ali como, vamos dizer assim, a sua base eleitoral é o Vale do Itajaí, né? E ali, em 2018, eu vi em alguns jornais lá da região que o pessoal está abraçando a campanha lá, quer dizer, vai ser uma candidatura única pelo Vale do Itajaí, mais ou menos, é isso? 2018 teve também essa mesma adesão? A minha votação sempre foi significativa pelo trabalho que a gente exerceu. 2018 foi um ponto fora da curva, né? Mas, apesar disso, também teve uma votação muito expressiva no Vale do Itajaí, e a minha cidade, que é a cidade de Blumenau, ela ficou sem representação política. Então, o pessoal sente a falta da representatividade, de levar as demandas, não só do Vale do Itajaí, mas de todas as cidades do estado de Santa Catarina, para o Congresso Nacional. E a gente sabe que quem decide os valores, os recursos, os programas, são os congressistas em nível nacional, Câmara de Deputados e Senado Federal. Então, o que a gente tem observado agora é que houve uma mudança no comportamento, porque, como eu lhe falei, houve uma farsa em 2018, tanto é que as pesquisas já apontam em Santa Catarina o empate técnico entre o governo que está e o nosso presidente Lula. Então, as pessoas perceberam o quanto elas foram iludidas, enganadas, e a gente percebe também um movimento ascendente também para eleger deputados estaduais, deputados federais, governo do estado e presidência do Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, o Vale do Itajaí vai inteiro com a senhora ou já tem algumas mudanças de cenário? É o meu desejo, né? Com certeza. É um sonho, né? Porque é uma região que te elege facilmente, né? Se for pegar junto, né? Mas eu precisar de Canoinhas também aqui da região do Contestado, até porque fiz uma votação bem significativa aqui também, pelos trabalhos que a gente exerce. Sempre tem, né, uma votação muito boa. De deputado estadual já teve. Sim. Foram 4 mandatos de deputado estadual. Sim. E sempre parece seu nome mesmo, né? Entre ali os 10 mais votados, né? Sim. É uma relação que se desenvolveu com a região. É que as pautas que a gente não defende apenas para uma região, a gente defende para o estado de Santa Catarina. Eu defendo muito a pauta do Sistema Único de Saúde, da saúde, que ela vai muito mal ultimamente, né? Precisamos cobrar mais investimentos, e a Covid, essa pandemia, ela demonstrou o quanto é importante e o quanto foi importante também a atuação dos nossos profissionais da área da saúde, principalmente a garantia de atendimento desses profissionais a quem teve Covid. Olha, o Brasil teve mais de 600 mil pessoas que morreram pelo negacionismo da ciência, da vacina e pela falta de tratamento adequado. Eu perdi muitos amigos por causa do Covid. Então, nós temos que defender, sim, o SUS cada vez mais e mais investimentos na área da saúde, porque a nossa população está doente. Me recordo quando você era deputada estadual, teve muitas vezes você fez defesas feministas, né, na Assembleia Legislativa. Como é que você vê hoje tendo uma deputada antifeminista dentro da Assembleia Legislativa? É que ela não sabe. É uma inversão bem... É que ela não sabe o que é, né? Se feminismo é defender a pauta das mulheres, é defender a igualdade, é defender o respeito, é não a violência, é que a mulher pode, sim, por trabalhos iguais, receber o mesmo valor, que as mulheres têm que participar do processo político, que a mulher precisa ser respeitada, isso é ser feminista, né? Então, eu acho que é uma falta de conhecimento dessa deputada.
eu espero um dia poder dar uma aula para ela que ela possa se somar para fazer a defesa de homens e mulheres, que é isso que a gente precisa. Mas ela é apenas uma parte de um fenômeno, né, de 2018, que foi de eleger candidatos antissistema, anti-pautas positivistas, né, anti-pautas positivas, né, no sentido progressistas. Perdão, era esse o termo que eu queria usar, progressista, porque positivismo é uma linha de estudo que tem nada a ver com isso aqui, mas pautas progressistas, né? Essas pautas progressistas foram demonizadas de repente e se foi para um outro caminho, como lutar contra o feminismo, lutar pelo armamento, né? Que a gente já tinha questões em torno desses assuntos. Por exemplo, essa semana até a Câmara de Vereadores votou aqui uma moção de apoio a um projeto de lei que visa permitir que os CACs, né, que são os atiradores, os colecionadores de armas, possam portar arma, né, de modo amplo, né, e restrito, e não apenas no caminho pro clube de tiro. Enfim, alguns exemplos de pautas que não são identificadas como progressistas. Nós precisamos estudar esse período, né, porque é inadmissível que tenha acontecido. Mas eu vou dizer que a eleição de 2018 foi um fenômeno. A maioria das pessoas se elegeu não pelo trabalho delas, mas pelo número, e o número é 17, na época. Tanto é que ele não existe mais, né? Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa na minha cidade, que ele foi candidato, e ele não se inscreveu pelo primeiro nome, ele se inscreveu pelo sobrenome, Alba. E as pessoas iam lá, eu vou votar numa mulher. E votaram na Alba 17. E ninguém sabia que era uma mulher, ninguém sabia que era um homem. Era um homem. Então foi esse fenômeno. Digo também do governador do estado, que se elegeu pelo número. Então o que aconteceu em 2018 foi assim uma enxurrada de mentiras, de fake news, e as pessoas acreditaram e foram iludidas, tanto é que isso mudou agora. E eles queriam uma mudança, e a mudança que falavam para as pessoas é que a vida ia melhorar, que o bujão de gás ia custar R$35, e na minha cidade já está custando 160, que a gasolina iria diminuir, que o dólar iria baixar. Isso tudo não aconteceu. Aconteceu uma mudança para pior. Então, a maioria da Assembleia Legislativa que se elegeu na última eleição, se elegeu pelo fenômeno do número 17, que as pessoas embarcaram nesse fenômeno. E agora vai acontecer o outro fenômeno, que é o 13. Vai ser de cima e embaixo, porque a mudança que prometeram para elas não aconteceu e aconteceu para pior. Então, o povo não quer mais um futuro incerto, porque nós já tivemos alguns, Collor de Mello, Bolsonaro, que as pessoas perderam muito. Elas querem um passado que deu certo, onde tinham direito a estudar, fazer uma faculdade, a comer bem. Porque o Lula prometeu em 2002 apenas uma coisa, para quem lembra, que o povo brasileiro tivesse direito a 3 refeições por dia. E hoje nós estamos verificando que o povo está passando fome. Voltamos para o mapa da fome. Demos direito à casa própria, programa Minha Casa Minha Vida, ao pobre andar de avião, a de planejar suas férias, a comprar um carrinho, nem que seja 1.000, mas comprava o carrinho, comprava geladeira, televisão, né? Viviam aquela família feliz. E agora a gente não está vendo isso. O que a gente percebe? O povo endividado, o salário mínimo, né? O poder do salário não é o mesmo. Vai no supermercado, quem ganha um salário mínimo não vive, gente. Que paga aluguel, paga transporte, tem filho em casa, não vive. As pessoas estão, inclusive, desistindo de trabalhar por um salário. Porque se tu vai pagar o transporte, né, tu vai pagar para trabalhar. Vai pagar para trabalhar. A questão da eleição estadual, o PT tem um pré-candidato a governo, que é seu esposo, Décio Lima, conversou comigo semanas atrás, por vídeo, e uma frente de esquerda que está sendo montada, com o Dário Berger do PSB, né, com o Merizio, né, também. Como é que está essa negociação aí? O Décio é o pré-candidato e não abre mão? Vocês estão negociando para tentar trazer um outro nome? Como é que está essa questão?
dessa frente? A política a gente não faz só em momento de eleição, né? É uma construção. A política a gente faz todos os dias, né? Mesmo as pessoas que dizem, eu não sou política, a gente faz a política. Quando vai no supermercado comprar, é o melhor local para fazer política hoje. É falar do preço das coisas. O Décio, ele é um ser político e desde o ano 2018 ele vem conversando com vários partidos. Nós temos hoje numa frente democrática, progressista, em Santa Catarina, conversando com 8 partidos. Essa frente ela já fechou com o nome do Décio como sendo pré-candidato ao governo do estado. Então estão com ele todos esses partidos, o PCdoB, o PV, o PSOL, o Solidariedade. Então, e essa frente ela está bem constituída. E pela primeira vez que isso acontece em Santa Catarina, essa união desses partidos, porque eles entenderam que juntos eles podem fazer conjuntamente um projeto para governar Santa Catarina. Então, já decidido com o nome do Décio como sendo pré-candidato. Odário de vice, Merizio. Aí agora nós estamos discutindo quem é que vai fazer parte na chapa majoritária, ao Senado Federal e também a vice-governadora. E pode entrar mais alguém aí, mais algum partido que está avulso aí pode entrar nessa frente? Pode sim, é sempre bem-vindo. Acho que o PSTU entrou agora recentemente também, né? Todos que querem combater, né, esse momento tão difícil que estamos vivendo, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil, é bem-vindo para a gente conversar. Conversei com a pré-candidata a deputada federal pelo PT de Santa Catarina, Ana Paula Lima, ela que já foi deputada estadual por 4 mandatos aqui no estado, né? E desejo boa sorte a ela e espero revê-la em breve. Obrigado pela visita. Muito obrigada, Ednei, muito obrigada a todos os teus internautas, esse espaço muito democrático e que é um sucesso aqui na região. Sucesso para você também. Muito obrigada. Muito obrigado e até a próxima.